Com a internet e as redes sociais, a imagem dos cristãos superou a música em si. Vídeos elaborados, coreografias e efeitos visuais transformam o culto, levantando uma questão. O espetáculo pode coexistir com a essência do louvor? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago hoje a você um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, o Diego Venâncio, que tem como título O Louvor Verdadeiro e a Corrupção Comercial. Hoje eu convido você a refletir comigo sobre o impacto negativo da música comercial na cultura e na música da igreja local, em detrimento ao louvor verdadeiro. Infelizmente, há um afastamento do louvor verdadeiro sempre que recorremos a produções musicais moldadas pelo espírito do mercado. Muitos artistas, ao se apresentarem, recorrem a expressões faciais exageradas, gemidos forçados e gestos artificiais. Fazem isso pois estão conscientes de que estão sendo gravados e que sua imagem será amplamente explorada pelas mídias digitais. Assim, esse fenômeno contribui decisivamente para a morte do verdadeiro louvor. Podemos observar que a música cristã foi instituída com dois propósitos fundamentais: louvar a Deus no culto público e edificar o povo de Deus por meio da proclamação da verdade. Esses dois objetivos são claros nas Escrituras e têm sido defendidos por aqueles que zelam pela vida pautada por elas ao longo dos séculos. É bom que fique bem claro o conceito de que no culto público a música não é um mero adorno emocional, mas um meio ordenado de adoração, regulado pela vontade de Deus. Da mesma forma, na vida pessoal, os cânticos espirituais visam o fortalecimento da fé, trazendo à memória as verdades bíblicas. Mas a chamada indústria gospel corrompeu profundamente essa vocação musical. O surgimento das gravadoras especializadas no gênero e a mercantilização da música cristã criaram um ambiente em que a produção musical passou a se pautar mais pelo apelo comercial do que pela fidelidade doutrinária ou pela edificação do povo de Deus. Esse processo, que se intensificou com a morte das mídias físicas, o LP e o CD, e atingiu o seu auge na era digital, onde a música se torna cada vez mais visual. Isso transformou o louvor em um espetáculo, a adoração em performance e a verdade em uma emoção artificial. Dessa forma, o louvor verdadeiro, que deveria ser simples e reverente, cedeu espaço a apresentações teatrais e até emotivas. Hoje, é comum vermos cultos que se assemelham a verdadeiros shows. Músicos que priorizam suas aparências, fazendo uso de chapéus, roupas incomuns e gestos performáticos. Da mesma forma, vemos igrejas que julgam a qualidade de seus cultos pela atmosfera gerada por sons e luzes, e não pela exposição fiel da palavra. A triste verdade é que o espírito comercial penetrou profundamente a alma da música cristã moderna. Esse espírito dilui o seu caráter sagrado da música e obscureceu o louvor verdadeiro
que o Senhor Deus requer. Historicamente, a música cristã sempre prezou pela simplicidade e pela centralidade da mensagem. Nos primeiros séculos da igreja, o canto congregacional era simples, muitas vezes restrito aos salmos ou a hinos compostos a partir das Sagradas Escrituras. E o seu objetivo era bem claro: facilitar a participação de todos e manter o foco na glória de Deus e não na exibição das capacidades artísticas dos músicos. Por ocasião da Reforma Protestante, essa visão foi vigorosamente recuperada. Martinho Lutero reconhecia o poder da música e compôs hinos que combinavam doutrina sólida com melodias acessíveis. João Calvino, por sua vez, adotou uma postura ainda mais sóbria, limitando o cântico público quase que exclusivamente aos salmos, traduzidos em formas poéticas para o uso congregacional. Em seu prefácio ao Saltério de Genebra, Calvino escreveu o seguinte: há poucas coisas que movem o coração dos homens e inflamam os seus afetos com mais poder do que a música. Por isso, ela deve ser usada com grande moderação e dirigida ao fim correto, para que sirva para levantar o coração a Deus e não para extraviá-lo em deleites vãos. João Calvino escreveu. Então, Calvino entendia que o verdadeiro louvor, aquele que agrada a Deus, deveria ser enraizado na palavra, evitando exageros que desviam o coração para o sentimentalismo vazio. A música era, para ele, um poderoso meio espiritual. Se usada de maneira incorreta, poderia afastar os fiéis da verdadeira adoração. Essa perspectiva histórica mostra que a preocupação com a pureza da música cristã não é um capricho moderno, mas uma necessidade contínua da vida eclesiástica, enraizada no desejo de preservar o louvor verdadeiro que glorifica a Deus. A explosão da indústria musical cristã, especialmente nas últimas décadas do século XX, transformou o ato de compor e cantar em uma mera produção de mercado. A música, que deveria ser uma expressão de fé comunitária e louvor verdadeiro, tornou-se um produto de consumo regido pelas lógicas do marketing e da popularidade. Com o surgimento e a espetacular ascensão da internet e, consequentemente, das redes sociais, o problema se agravou exponencialmente. A imagem dos músicos se tornou mais importante do que a própria música em si. Vídeos, clipes, performances cuidadosamente coreografadas, ainda que não incluam danças explícitas, passaram a dominar o espaço, onde antes predominava a simplicidade reverente. As luzes, os efeitos, os gestos teatrais remodelaram o culto, substituindo a solenidade bíblica pelos padrões do entretenimento. A consequência disso tudo é a pobreza musical que vemos nos dias de hoje. Letras rasas, melodias irritantemente repetitivas, harmonias simplificadas, tudo voltado a maximizar o consumo e a minimizar o esforço de reflexão. Essa música comercial, ainda que esteja vestida de uma linguagem religiosa, deixa de ser arte. Aliás, nunca pretendeu ser arte, mas sim uma busca pela beleza.
Essa música que mistura religiosidade e necessidade comercial passa a ser apenas mais um produto para satisfazer desejos passageiros, afastando-se cada vez mais do louvor verdadeiro. Novamente, Calvino foi um crítico severo desse fenômeno. Para ele, toda a arte, inclusive a música, deveria ser a expressão de ordem, beleza e verdade, refletindo o caráter do Criador. Em sua obra Institutas da Religião Cristã, Calvino fez um alerta a esse respeito. Sabemos, por experiência, que a música tem uma força secreta e quase incrível para mover os nossos corações de várias maneiras. Assim, é necessário que ela seja subordinada ao controle da palavra de Deus, para que não nos conduza a práticas perversas. João Calvino. Então, sem esse controle da palavra, a música deixa de ser um instrumento de louvor verdadeiro e passa a ser um de confusão espiritual. E diante desse cenário preocupante, fica claro que a solução não está em criar novas superproduções cristãs, nem em tentar competir com a indústria secular. Pelo contrário, a verdadeira renovação musical, no contexto cristão, exige um firme retorno às raízes, à música local, simples e sincera, livre das pretensões comerciais. Nesse caminho de restauração, cabe às igrejas encorajar os seus membros a compor, a cantar hinos fundamentados nas Escrituras Sagradas, sempre com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. É fundamental que as comunidades redescubram o valor dos grandes hinos históricos. Só assim vamos preservar a integridade de sua execução e respeitar a simplicidade que eles expressam. Redescobrir seu valor implica em não ceder à tentação de modernizá-los artificialmente. Somente por meio desse resgate da música autêntica e despretensiosa será possível restaurar o louvor verdadeiro em nossas igrejas. Somente dessa forma retomaremos uma prática musical que glorifica a Deus e edifica o seu povo, longe das influências que distorcem e empobrecem a adoração. A música cristã genuína não busca agradar os homens, mas sim glorificar a Deus. Ela não visa emocionar superficialmente, mas sim instruir e fortalecer os crentes na verdade. Calvino ainda disse o seguinte: o fim principal da música é fazer com que o nosso coração seja inflamado no amor, no temor e na reverência de Deus. João Calvino. Se você quer fazer parte daqueles que desejam restaurar a dignidade da música cristã, você precisa urgentemente rejeitar essa cultura da performance. É preciso combater o espírito comercial e buscar novamente aquela simplicidade reverente que se está perdendo. É importante voltarmos ao fundamento, onde cada nota e cada palavra sejam um testemunho de louvor verdadeiro a Deus. E este foi mais um post do Teomídia Blog. E eu sei como animar você que faz parte do grupo de louvor ou você que espera um pouco mais da música na sua própria igreja. Como vimos, tudo começa no coração e acaba no púlpito ou nos instrumentistas e coros evangélicos. Por isso, eu vou te sugerir
ouça o TheoMediaCast número 177. Se estiver no Spotify, ou assista no YouTube, de nome Nelson Bomilcar e a Simplicidade da Igreja. Agora, deixe-me perguntar o seguinte: na sua igreja tem um teclado? Tem um órgão? Ou teria um piano? Você vai entender o motivo dessa pergunta. Inclusive, aqueles irmãos que sentem falta de partituras para tocar piano na igreja. Confira o podcast com a Maria Lídia Fernandes, que se chama A Música Deveria Atrair o Povo para a Igreja? Imperdível também o nosso programa Tati e Elas número 36. Qual a importância da sã doutrina nos dias atuais? Com o nosso querido irmão e pastor Marcos Granconato. Ufa! Cansei de lembrar dos nossos programas de nome tão longo, mas tenho certeza que você pode encontrar todos eles, compartilhar todos eles e principalmente aplicar todos eles na sua vida santa. Mas se por um segundo você achar que não, tá bom, vai lá. Mas dá um pulo no nosso blog e edifique-se com esse texto. O nome é João Batista e seus ensinamentos. E eu tenho certeza que ele será um texto inspirador para você. E você já sabe que é fácil de encontrar esse texto. É só você acessar theomedia.blog.br ou então você digitar na lupinha do seu streaming de música ou do seu agregador de podcast. E olha, eu vou lembrar, mas você já sabe, hein? Tudo o que você deseja saber sobre vida cristã e crescer na fé está aqui na TheoMedia. Nos vemos na semana que vem, hein? Deus te abençoe.